E agora a gente vai para a nossa primeira entrevista do dia. A gente fala sobre a Lei 14.151, de 12 de maio de 2021, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante essa emergência de saúde pública que estamos do novo coronavírus. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Alessandra Reis. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho. Bom dia, doutora Alessandra, tudo bem com a senhora? Bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigada pelo convite. Doutora, falando então da lei, quando que ela começou, então, a valer e o quanto ela muda essa relação de trabalho das gestantes? Sim, ela entrou em vigor na data da publicação, que foi no dia 13 de maio, agora, e então já tem aplicabilidade imediata, já começa a valer desde o dia 13. É uma norma que vem com grande impacto para a empregada e para o empregador, mas que visa preservar a saúde da gestante e do nascituro nesse momento de pandemia, considerando que as gestantes estão consideradas como grupo de risco, especialmente depois da chegada dessas novas variantes no país. E, doutora, nós estamos falando justamente das grávidas, não é? Todas elas estão inclusas nessa lei ou há alguns poréns para essas grávidas? Então, há um grande debate a respeito dessa questão, porque pela uma análise da finalidade da norma, ela seria aplicada a todas as trabalhadoras, já que visa proteger tanto a saúde do nascituro quanto a da mãe, a vida e a saúde. Contudo, o texto ele é expresso no sentido de que seria aplicada à empregada gestante, ou seja, a gente teria a conclusão de que seria apenas para as trabalhadoras com vínculo empregatício, regidas pela CLT. No que se refere ao tipo de atividade, existem atividades que são incompatíveis com o trabalho remoto, mas como a lei não faz nenhuma ressalva nesse sentido, entende-se que seria para todas as trabalhadoras, independentemente da atividade que elas exercem. Para essas trabalhadoras que têm atividade incompatível com o trabalho remoto, o entendimento é de que elas deveriam ser afastadas, recebendo seu salário, ficando em licença remunerada. E agora nós estamos falando, como eu disse até no início, doutora, enquanto nós estivermos nesse período de pandemia da Covid-19. Todos os empregadores precisam se adequar de forma urgente a essa realidade? Se por acaso alguma trabalhadora grávida não conseguir esse afastamento, como ela deve proceder? Então, como eu disse, a lei já tem aplicabilidade imediata. Sim. Todos os empregadores eles devem já se adequar a essa nova realidade, considerando inclusive que a pandemia já está aí há um bom tempo. Com relação a alguma sanção específica, alguma penalidade para o não afastamento, a lei não tem nenhuma previsão expressa nesse sentido, mas como é um dever e não uma faculdade para o empregador, a empregada ela pode, a gestante, fazer uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato da categoria, ou até mesmo ingressar com uma ação judicial no caso de não ser afastada para que a lei seja cumprida. Agora, ela vai fazer toda a denúncia, enfim, tem todos os trâmites burocráticos. Pelo que a senhora já tem visto dessa lei, que tem pouco mais aí de 15 dias, não é, doutora? As empresas, elas estão se adequando, já se adequaram rapidamente, já afastaram no sentido do presencial as suas trabalhadoras gestantes para o home office. E como funciona depois que essa mulher tenha a criança, passado aquele período, enfim, de afastamento normal pós-parto, como é que vai funcionar? Então, como a lei é muito recente, a gente tem visto que ainda há uma certa dúvida do empregador de como botar em prática, mas pelo que eu vejo, já estão aplicando desde o início, porque ela teve uma grande repercussão, já estão entrando, chamando essas trabalhadoras e negociando esse trabalho remoto. Para aquelas que não têm uma atividade compatível, é possível também realizar a suspensão do contrato com base na medida provisória 1045, que trata da suspensão contratual durante 120 dias, com o recebimento do benefício emergencial.
Então, mas que necessita de um acordo entre o empregador e a empregada, ou então norma coletiva. Com relação ao retorno, não há previsão de que a lactante teria direito a esse trabalho remoto. Então, assim que acaba a licença maternidade, ela deve retornar ao trabalho presencial. A senhora falou, tocou num ponto importante, né? Aquelas gestantes que precisam, de algum modo, ter o seu trabalho presencial, que não possa, de algum modo, acontecer remoto, pode haver, então, essa suspensão de trabalho. Há algo temerário nesse sentido, das empresas aproveitarem esse fato para suspender o contrato de trabalho? Há alguém já disse isso, chegou na senhora, ou mesmo pelo seu conhecimento? Não, na verdade, como a questão da suspensão contratual, ela depende de um acordo, ela não é automática. Então, o empregador ele não pode simplesmente decidir afastar, suspender o contrato da empregada. É necessário que haja uma concordância tanto da gestante ou então do próprio sindicato para que ele intervenha por norma coletiva. Então, não é automático. A princípio, o que deve ser feito é esse afastamento do trabalho presencial, de acordo com a Lei 14.151. Agora, do lado da empregada, doutora, a partir do momento que a mulher sabe que está grávida, ela precisa comunicar em quanto tempo à empresa? A partir do momento que ela tem ciência da gestação dela, é uma obrigação dela como empregada de comunicar que ela está gestante para que o empregador tenha conhecimento para que ele possa botar em prática a disposição legal. Agora, nós estamos falando de comunicações, não é, doutora? Estamos num momento justamente de se vacinar as gestantes, não é? Como funciona essa relação? A gestante, ela pode não ir se vacinar? 2, como é que o empregador reage com isso? Como é que funciona, então, essa relação justamente no momento em que se pede o afastamento das grávidas do trabalho presencial? Então, considerando que a gente está num momento de pandemia e que atinge toda a população, é um dever de todo cidadão, inclusive, se vacinar. A gestante, ela tem que se vacinar também, e isso pode, inclusive, uma recusa na não vacinação pode gerar, inclusive, uma falta grave. O empregador pode considerar como uma falta grave e, inclusive, pretender a dispensa por justa causa da empregada. Por quê? Porque ela não está colaborando para encerrar a doença, né? Para parar com a disseminação da doença. Então, é um dever, sim, da empregada. O empregador pode ter essa visão com relação a uma eventual recusa. Agora, doutora, era preciso ter uma lei como essa para que as empresas afastassem ou deixassem em casa essas empregadas de modo remoto, ou só bastaria o bom senso? Pelo bom senso, todas já deveriam estar em casa, justamente por ser um grupo mais frágil, que está muito exposto, com um risco muito maior de internação e de vir a óbito. Mas, normalmente, a gente não consegue que essa aplicação venha dessa forma. Então, foi necessária a edição da lei para que todas as gestantes sejam afastadas. Agora, eu acho que talvez seja importante a gente voltar nesse assunto do relação com suspensão de trabalho, nesse momento, se por acaso essa empregada não consegue fazer o seu trabalho de modo remoto. Como é que funciona? A senhora disse que tem que haver um acordo, né? Para quem não entende muito esse mundo das leis, como é que funciona? Se há um trabalho que precisa ser presencial, a empregada conversa com quem, espera quanto tempo para o seu afastamento, logo de imediato ela precisa já começar a receber esse auxílio emergencial, até porque ela vai ficar sem o salário. Sim, no caso,
como eu disse, é necessário um acordo entre as partes, um contrato individual ou mesmo uma negociação com o sindicato. Antes disso, de haver esse acordo, ela não pode ser afastada, não pode ter o contrato suspenso e ficar sem receber. Então, até o momento da suspensão, ela fica recebendo o salário dela. Diante da existência da norma, dessa nova lei, até a suspensão do contrato, ela deve ser afastada. Então, nesse período, ela tem que estar afastada do trabalho presencial, recebendo a remuneração dela. E, doutora, pode acontecer, doutora Alessandra, por exemplo, essa empregada gestante faz um trabalho que não dá para fazer em home office, tem de ser presencial. Mas nessa conversa com a empresa, eles chegam a um denominador comum e colocam ela com uma outra atribuição que possa ser feita de casa e não tenha suspensão de trabalho. Dá para fazer isso? Esse acordo precisa ser firmado? Como é que funciona, então, essa, talvez, realocação dessa empregada para um outro setor? Não sei se pode ser assim. Sim, sim. Eu já vi um caso, inclusive, específico dessa situação, de uma médica, inclusive, que é cirurgiã e foi afastada para atuar como clínica. Ela tem a competência para aquela atribuição e foi afastada para poder realizar aquele trabalho de forma telepresencial, que ela pode fazer uma triagem. Então, há um desvio de função, digamos assim, mas que ele é justificável porque o que vem em primeiro lugar é a saúde dela e da criança. Então, é válido sim, existem até entendimentos favoráveis da Justiça do Trabalho nesse sentido, de que esse desvio de função não deve ser considerado como algo negativo, justamente porque visa proteger algo maior, um bem maior, que é a vida da gestante e da criança. Aproveitando esse gancho da senhora, justamente com a leitura, então, que a Justiça tem feito com relação a esses acordos e afins, é uma lei nova, como a senhora mesma nos disse, né? Tem pouco mais de 15 dias. Pela sua percepção e conhecimento, qual tem sido, então, a leitura da Justiça? Digo, de quem julga essas questões. É a mesma? Se entende do mesmo modo ou não? Cada caso realmente vai ter que ser analisado de um modo. Sim, normalmente cada caso é avaliado de um modo, só que com relação especificamente a essa lei, a gente ainda não tem casos consideráveis, porque ela é muito recente, justamente que ela é muito recente. Então, tanto a questão da abrangência da lei, a quem ela se aplica, como é que vai ser feito o pagamento, o trabalho, isso ainda não tem uma definição nem pela parte dos profissionais do direito, que ainda estão debatendo bastante a questão, nem pela justiça, ainda não há nada definido nesse sentido. Uma outra questão também que é essencial para quem nos assiste nesse momento, é importante até como prestação de serviço. Doutora Alessandra, e se a gestante não quiser deixar as suas funções presenciais? Ela pode, ela assume o risco, ela tem que assinar algum contrato, algo dizendo que o empregador deu o afastamento para ela, mas ela não quer. Como é que funciona essa questão? Sim. O que acontece? Como na relação de trabalho, o empregador ele sempre tem aquela posição mais forte na relação, normalmente a gente entende que o empregado ele se submete àquilo que o empregador quer. Então, no caso de uma gestante assinar um termo dizendo que ela não quer, a justiça pode concluir, por exemplo, que ela foi forçada a assinar esse documento. Mas ainda assim que ela queira, a gente tem que colocar aqui que o interesse primário é da criança e não só dela. Então, como vai além do interesse próprio da gestante, e considerando que a lei fala no dever de afastamento, não é uma faculdade nem para o empregador, nem para a gestante. Então, se conclui a princípio de que ela também não teria a opção de se manter no trabalho presencial, já que é um interesse muito maior do que só da própria gestante. Perfeito, então, doutora Alessandra, muito obrigada, viu, pela sua contribuição, um assunto de interesse público e uma prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia para a senhora. Bom dia, muito obrigada.